Bem, gente, bom dia. Agora vamos ter nossa primeira aula da semana 1, digamos assim. Como está aí no nosso programa, nós vamos trabalhar com o capítulo 6, Poder, Política e Estado, basicamente com os trechos entre a página 137 e a página 144. Como vocês já estão acostumados, a gente não vai trabalhar de maneira linear nos capítulos, às vezes a gente vai usar trechos de um capítulo ou de outro. A exemplo do tema do poder, por exemplo, que a gente já tratou um pouco ele no ano passado, quando a gente falou do Weber, das formas de dominação, e a gente vai retomar essa tipologia do Weber, porque ela tem tudo a ver com a discussão sobre política. Então, partindo, digamos assim, do próprio tema desse capítulo, o poder político e o Estado, vamos rapidamente tentar distinguir essas três esferas. Né? O poder, pensando no Weber novamente, seria basicamente a capacidade de influenciar o comportamento alheio. E aí o Weber ele faz uma distinção entre as formas legítimas de dominação e as formas ilegítimas. Então, as formas ilegítimas seriam aquelas que estão baseadas única e exclusivamente no uso da força, e as formas de dominação legítima, elas geralmente também usam, em última instância, o recurso à força, mas elas estão baseadas também em alguma teoria que legitima aquela forma de dominação. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. A política, a gente está acostumado a pensar sempre na esfera do Estado, mas existe política em todas as esferas da vida. Quando você está negociando com seus pais, dormir fora, na casa de um colega, quando você está negociando com seu namorado, com sua namorada, se vocês vão no churrasco de amigos do namorado ou da namorada, isso também é política. Política seria, nesse sentido, a disputa pelo poder. E aí é muito importante, gente, a gente ter em mente de que, apesar de que existem, obviamente, desigualdades estruturais de poder, a gente vai falar um pouco mais adiante, por exemplo, sobre o patriarcalismo, que é justamente esse modelo de poder que coloca a figura do homem, né, patriarca, como autoridade do espaço doméstico também, dependendo das circunstâncias do espaço público também. É óbvio que existem, então, essas desigualdades estruturais de poder, mas a gente nunca pode dizer que o poder está fixo e algum grupo detém esse poder de maneira fixa, senão a sociedade não se transformaria. Então, existem formas de poder também que são exercidas por grupos que estão fora das posições institucionais de controle, digamos assim. Então, pensando um pouco no Foucault, um filósofo e historiador francês, ele enfatiza sempre essa ideia de que o poder está em disputa. Ele vai estudar no funcionamento das instituições, como, por exemplo, prisões, manicômios, como é que esse poder é exercido, por exemplo, por aqueles que a gente imaginaria que estão completamente sob controle. Então, falei do poder, que é essa capacidade de influenciar o comportamento alheio. Falei da política, que é essa disputa pelo poder em diferentes esferas da vida, e não só no espaço institucional da política. E o Estado é a forma específica que a autoridade política toma nas sociedades modernas, né? Desde o fim do feudalismo, a ascensão da burguesia, o desenvolvimento do capitalismo, a unificação dos Estados nacionais e assim por diante. Uma característica forte do Estado é o monopólio do uso da violência de maneira legítima. Então, se você tem um conflito, por exemplo, de vizinhança, né? Se o vizinho colocou a cerca para dentro do seu terreno, você tem meios institucionais para resolver esse conflito. Espera-se que ninguém faça justiça com as próprias mãos, por exemplo. O que não significa que a gente precise o tempo todo recorrer ao Estado para administrar todo e qualquer conflito. Na maior parte do tempo, a gente administra nossos conflitos através de estratégias culturais, tradicionais, que têm amplamente estabelecidas já na sociedade. Então, se você tiver um conflito com seu colega na sala de aula, você não vai necessariamente entrar em contato com o professor ou com o coordenador, vocês podem negociar esse conflito ali na interação de vocês. Mas, em última instância, quem detém o monopólio do uso, por exemplo, da violência é o Estado. A polícia ela pode entrar na casa das pessoas, contanto que tenha um mandado judicial. A polícia pode, inclusive, usar da força de maneira razoável, né, em determinadas circunstâncias, esperado e é previsto pela legislação.
Ok, então esse capítulo trata de poder, política e Estado. E aí vamos falar, então, vamos nos concentrar um pouco na esfera do poder e pensar um pouco nas formas como esse poder ele é exercido. Tem uma dimensão do poder que é a mais óbvia, que é o que a gente chama de poder político. Então, o poder político é o poder das pessoas que ocupam posições institucionais. Então, por exemplo, na escola, vocês elegem um grêmio. Aliás, a eleição para o Grêmio tem sido bastante tumultuada, né? Acho que chegaram a ficar muito tempo sem ter um Grêmio. Vocês estavam fazendo era política, né? Disputa pelo poder. Uma vez que o Grêmio assume, é claro que, de acordo com o regulamento, o Grêmio deve submeter suas decisões à discussão da Assembleia, mas é basicamente a diretoria do Grêmio que vai colocar em prática todas essas decisões. Então, vai exercer esse poder que é delegado pela Assembleia. Então, o poder político está no Grêmio da escola, está no poder executivo, né, na prefeitura, no governo, no governo federal, no governo estadual, no governo federal. O poder legislativo também ele é um tipo de poder político, são os políticos que fazem as leis, né? Então, essa é a esfera mais clássica em que a gente está acostumado a pensar o tema da política. Mas existe um poder também, que é o que a gente chama de poder econômico. Estão familiarizados já com aquele autor alemão, Marx, que chamou muita atenção para o fato de que, nas sociedades com classes sociais, ou seja, em que existe uma divisão entre os proprietários e os não proprietários dos meios de produção, são os primeiros que exercem o poder efetivo. Então, dentro de uma fábrica, por exemplo, dentro de uma empresa, quem toma as decisões relevantes sobre o que produzir, como vender, como distribuir, geralmente não são os trabalhadores, geralmente são os donos da fábrica. Né? O poder econômico ele também pode ser pensado não necessariamente como a propriedade dos meios de produção, mas o poder aquisitivo, pura e simplesmente. Então, por exemplo, o seu poder econômico, nesse sentido, seria o poder que você tem de comprar uma casa ou não comprar, ser capaz ou não de pagar um aluguel, comprar um carro, e assim por diante. Mas é muito bom, muito importante lembrar, gente, que muitas vezes você pode ter um poder aquisitivo alto, ou relativamente alto, mas não ter autonomia. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Um trabalhador, por exemplo, que ganha um salário, um ou dois salários mínimos, por exemplo, numa empresa, mora numa cidade, num apartamento pequeno, ele, se por acaso ele ficar desempregado, ele vai depender, por exemplo, de um seguro-desemprego, dependendo da circunstância, ele pode sacar o FGTS, mas, eventualmente, se ele não consegue um novo emprego, ele pode realmente chegar numa situação de pobreza, mesmo, de miséria. Né? Por outro lado, um pescador artesanal, por mais que ele, em média, ganhe um salário menor ou consiga produzir um valor, né, em termos de dinheiro, de ganho, menor do que esse funcionário a qual estou me referindo, ele tem autonomia, significa, ele é dono dos meios de produção dele, é dono do barco dele, é dono da rede dele, e em momentos de crise econômica, ele pode ter uma autonomia econômica, uma situação que a gente chama de soberania alimentar, ou seja, a reprodução material da vida dele depende dele próprio, não depende de outrem. Então, o poder econômico ele também é um elemento fundamental do estudo da questão do poder, e a gente tem que olhar tanto pela questão do poder aquisitivo, né, do salário que você ganha, por exemplo, mas também da questão da propriedade dos meios de produção, no sentido que eu expliquei agora. E a gente tem ainda o poder ideológico, né? É o poder de formar consciências, formar visões de mundo. Por exemplo, o professor ele tem um poder muito grande. Né? Estou aqui com o monopólio da palavra, por exemplo, né? Na sala de aula, vocês têm que levantar a mão para falar. Eu não preciso, né? Levantar a mão para falar. Então, quer dizer, eu tenho um certo poder que eu exerço dentro da sala de aula e é um poder de transmitir ideias, de transmitir valores também. Isso suscitou uma série de polêmicas recentemente no Brasil, no contexto da discussão da escola sem partido, não é isso? Então, o movimento Escola Sem Partido partia de uma preocupação de que os professores talvez estivessem fazendo a cabeça dos alunos, digamos assim.
essa é uma questão, uma discussão muito polêmica, porque realmente, né, nenhum professor vai ser completamente neutro, o que ele tem que ser capaz é de fornecer os elementos para os alunos fazerem seus próprios julgamentos e terem seus pontos de vista, mas você imaginar também formas de controlar o exercício da função de professor é muito perigoso também, porque a gente pode cair em formas de autoritarismo, como foi conhecido em diversos períodos da história. Além da escola e do professor, né, por exemplo, a igreja, né, o padre, o pastor, exerce um poder muito grande na formação das consciências, né, em termos de conduta de vida, de julgamentos morais, inclusive às vezes eles até tomam posições políticas muito claras, né? Misturam um pouco a pregação religiosa com a pregação partidária, digamos assim. Professores também eventualmente podem fazer isso. A igreja, o sindicato, né? O sindicato também é um espaço de formação de consciência, né? Os trabalhadores vão ali discutir a condição deles, a luta de classe e assim por diante. Tem um filósofo italiano chamado Gramsci, Antonio Gramsci, que discutiu muito essa questão. Ele era um marxista, ele passou grande parte da vida dele preso durante a ditadura do Mussolini. Ele escreveu as obras dele mesmo no cárcere. E ele achava que nos países em que o capitalismo já está muito desenvolvido, a ideia da revolução, no sentido que o Marx tinha falado, em que os trabalhadores tomariam consciência de classe, tomariam poder mesmo, muito provavelmente de maneira violenta, ele achava que nos países de capitalismo desenvolvido, isso se tornava mais complicado, que a luta, por exemplo, uma sociedade socialista, deveria se dar dentro das instituições que formam a consciência das pessoas. Então, os socialistas eles tinham que tentar ocupar os sindicatos, fazer suas ideias serem influentes também na igreja, nas escolas e assim por diante. Recentemente chamaram isso de marxismo cultural, né? Eu, pessoalmente, antes desses ânimos exaltados que tomaram a política brasileira mais recentemente, eu nunca tinha ouvido essa expressão específica, marxismo cultural. Mas ela é atribuída ao Gramsci e, nesse sentido que eu estou dizendo aqui, é basicamente isso mesmo, a ideia de que o marxismo seria, o socialismo, né, marxismo seria implementado através de uma transformação da cultura. E aí o Gramsci faz toda uma discussão sobre o que é um intelectual tradicional, que é um cara que é formado nas instituições, né, como universidade, etc., e o intelectual orgânico, que é aquela dimensão da intelectualidade que está vinculada a uma determinada classe. Então, por exemplo, uma pessoa pode não ser um intelectual tradicional, ele é simplesmente um operário, por exemplo, mas desempenha o papel de um intelectual orgânico, porque ele é capaz de falar em público, formar consciência ligada ao ponto de vista de uma classe específica. Então, falamos de 3 formas que o poder pode tomar, né? O poder político, o poder econômico e o poder ideológico. Bem, gente, falei para vocês também que a gente trataria do poder dos fracos, né? O que é o poder dos fracos? Agora eu vou trazer não um cientista político, mas um antropólogo, Victor Turner. Victor Turner ele estudou muito rituais, de uma maneira geral, tanto em sociedades tradicionais quanto em sociedades modernas, e ele identificou que em várias sociedades, por exemplo, na tradição cristã, por exemplo, a gente imaginar que a figura, né, do cristianismo é justamente Cristo, uma pessoa que podia ter nascido num berço de ouro ou de cristais, mas para dar exemplo ao mundo, foi nascer entre animais. É isso? Então, quer dizer, Jesus era um cara que, em certo sentido, ele estava fora da sociedade, porque ele era um homem, mas ele não era casado, ele não tinha filhos, né? Ele era filho de um carpinteiro, mas ele ficou 40 dias no deserto, né? Então, como é que é? Ele não precisava trabalhar. Então, o Jesus era um cara que estava meio assim, ele, se vocês me permitem a expressão, ele destoava, em certo sentido, da sociedade. Ele era aquele cara que era meio que um filósofo, né? Um cara que ficava andando, falando as coisas. Então, ele era um cara que não detinha nenhuma posição de poder, mas pelo convencimento, né? Pela fé dele, ele conseguiu criar uma religião, quer dizer, mais adiante foi criado como uma religião, né?
Então, o Visotânia, ele destaca muito esse papel das pessoas que estão em posições que não são exatamente posições de poder, podem ser eventualmente posições subalternas, no entanto, desempenham um certo poder. O Roberto da Mata, ele retoma o Victor Tanner, por exemplo, para falar daquela obra do Jorge Amado, Gabriela. Então, no romance do Jorge Amado, o tempo todo, a reputação daqueles grandes homens, fazendeiros, etc., é ameaçado pelas concubinas, não é isso? Pelas aquelas mulheres lá do distrito da Luz Vermelha, com quem eles têm relações, que podem, por exemplo, desmoralizá-los publicamente, né? Já pensou se uma mulher daquelas engravida, tem um filho bastardo, né? Na política brasileira, a gente vê, volta e meia, um caseiro, né? A gente viu mais recentemente, o caso do Palocci, ou de repente um motorista, que aparentemente não tem poder nenhum, né? Então imagina, o motorista fica levando o político para cima e para baixo, o político acha que o motorista é só um motorista, digamos assim, né? E aí ele conversa um monte de coisa na frente, etc e tal. Por isso, esse motorista, eventualmente, for chamado a depor, ele é obrigado, como testemunha, a dizer a verdade. Ele não pode mentir, senão ele pode estar cometendo um crime. No Brasil, o réu pode mentir, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o réu não pode mentir. No Brasil, o réu pode mentir, mas a testemunha não pode mentir sob o risco de cometer um crime de perjúrio, né? Muito bem, então o poder dos fracos seria basicamente esse. E a gente pode expandir isso também, em certo sentido. O poder dos fracos remete sempre a essa ideia de resistência das pessoas que estão sob um certo controle, né? Então, já fiz essa piada algumas vezes com vocês, né? Então, vocês estão aí enclausurados na sala de aula, né? Nos dias normais, quando a gente não está em pandemia. E, como a gente vai ver depois, no segundo semestre, estudando um pouco Foucault, realmente a escola, a prisão e o manicômio, eles não são muito diferentes, não. São mais parecidos do que a gente gostaria de acreditar. E aí, às vezes você pede, por exemplo, para ir ao banheiro, não necessariamente você está com vontade de ir ao banheiro, mas você não aguenta mais ficar dentro da sala de aula. Aí vai no banheiro lá no NEA, né? Vai andando devagarzinho, chegando devagarzinho. Aí, quer dizer, você não está fazendo nada de errado, não está cometendo nenhum crime, nenhuma infração, né? Só que você está explorando as brechas que a escola te dá. Então, se você tem o direito, digamos assim, né? De ir ao banheiro, de sair sozinho, sem a supervisão de ninguém para ir ao banheiro, então você pode ali, né, dar telefonar para alguém no celular, mandar uma mensagem, explorar as brechas que o controle permite, quer dizer, não permite que você explore, mas você arruma uma maneira de explorar. Tudo bem? Então, ok, falando do poder político, poder econômico, poder ideológico. E agora, para a gente terminar rapidamente, só falar um pouco do que o Weber chama de poder legítimo, né? Porque o Weber acreditava que a maior parte das vezes as pessoas obedecem não porque elas estão sob ameaça da coerção física, mas porque essa pessoa que está no poder, ou seja, que detém a capacidade de influenciar o comportamento alheio, ela, de alguma forma, detém uma legitimidade. E aí ele faz uma tipologia, né? Ele classifica essas formas de legitimidade e constrói tipos puros, como a gente diz, né? São idealizações que a gente nunca vai encontrar exatamente da mesma maneira na realidade. Então, o primeiro tipo a dominação tradicional, por exemplo. Um exemplo clássico da dominação tradicional é a dominação dos pais, por exemplo, né? Então, nem sempre você acha que os seus pais estão sendo razoáveis, você pode até achar que eles estão errados, mas você tem um certo respeito pelos seus pais. Então, a tendência é você acatar as decisões dos pais. E não se engane, gente, que acha que depois que vocês morarem sozinhos, tiverem dinheiro de vocês, não, as coisas não mudam. Os pais vão, quer dizer, mudam, obviamente, né? Você constrói uma autonomia, isso é, uma etapa fundamental da nossa vida. Mas os pais vão continuar exercendo um poder sobre a vida de vocês. E de onde vem a legitimidade dos seus pais exercerem poder? Uma situação, por exemplo, que você já mora sozinho e você paga as suas próprias contas. É a tradição, né? A gente reconhece porque sempre foi assim, porque a gente sabe que é assim que tem que ser a relação entre os pais. Então, tem uma razão lógica. A razão é a própria tradição. E, obviamente, o afeto e o respeito que se desenvolve a partir dessa tradição. O livro dá um exemplo, se refere ao patriarcalismo, não é isso? Que é esse controle que o pai, a figura masculina, desempenha no espaço doméstico, né?
apesar da gente saber que cada vez que no Brasil, historicamente, muitas casas têm como chefe de família a figura feminina, né? A figura da mulher. Mas, tradicionalmente, o homem tende a desempenhar esse papel porque a sociedade reconhece, né? Então, a ponto de que, gente, há alguns anos atrás, por exemplo, como não existia a Lei Maria da Penha, se uma mulher sofresse violência do homem e fosse para a delegacia, o delegado ia perguntar: o que você fez para levar essas porradas? Né? Alguma coisa você deve ter aprontado. Como eu vi discursos muito parecidos assistindo audiências judiciais numa cidade do interior do Espírito Santo, que tratava da questão da Lei Maria da Penha. O juiz e o promotor, eles, como a mulher que estava ali naquele caso, teoricamente apanhou porque teria traído o marido, a posição do juiz e do promotor era basicamente de que, mas você também, né? Quer dizer, um troço completamente absurdo, né? Uma sociedade democrática moderna, a mulher não pode sofrer nenhum tipo de violência porque ela traiu o marido, né? Você dissolve o casamento, termina, indivíduos autônomos, né, adultos, resolvem as coisas dessa maneira, não com qualquer tipo de violência. Então, essa dominação tradicional é aquela cuja base de autoridade, a legitimidade, está na ideia de que é o costume, sempre foi assim, né? O homem tem que mandar na casa, esse tipo de coisa. Essa dominação tradicional, então, tem também a dominação carismática. O que é a dominação carismática? Então, enquanto a dominação tradicional, muitas vezes ela está baseada na ideia, por exemplo, de descendência, né? Então, por exemplo, na Idade Média, a autoridade dos reis era transmitida, né, hereditariamente, e era um exemplo clássico também de dominação tradicional. A dominação carismática está baseada na capacidade do indivíduo, que não herdou o poder de ninguém, que não foi eleito, mas de uma capacidade natural, digamos assim, carismática, pessoal, de liderar. Né? Às vezes a gente vê isso, por exemplo, em esportes coletivos, tem uma figura no time, por exemplo, às vezes nem é um cara que joga melhor, mas ele fala bem, ele se coloca, ele junta todo mundo, né? Então o pessoal fala: não, você vai ser o capitão, ou você vai ser o líder da turma, né? É uma capacidade inata mesmo que a pessoa tem de falar bem, de se colocar e assim por diante. E aí o líder carismático, obviamente, como todo e qualquer tipo de dominação, pode ser para o bem e para o mal, né? Pessoas que para a gente hoje parecem completamente assustadoras, como Hitler, tiveram grande parte da sua autoridade baseada no princípio do carisma, né? Ele era capaz de mover as emoções das pessoas. E, por fim, a dominação legal e burocrática, ou racional e legal, é aquela que está baseada no estatuto, na lei, no regulamento, né? Então, você pode ou não gostar do seu presidente da República, mas por que você reconhece a legitimidade dele? Porque ele foi eleito se submetendo a um regulamento que foi construído, pelo menos teoricamente, de maneira democrática. Como é que elege os membros do Grêmio? Os membros do Grêmio são eleitos o Grêmio é eleito através de um procedimento desse tipo também. E aí, gente, só lembrando que essas coisas na prática se misturam, né? O Weber estava construindo tipos ideais, então na prática você pode ter um líder, alguém que chegou à presidência da República, por exemplo, através dessa lógica racional e legal, se submeter a um regulamento, a votação, etc. Mas ele também é carismático, né? E às vezes ele pode ter até uma aura de tradicionalidade, né? Se ele for uma figura religiosa e assim por diante. Tá ok? Então, por hoje é isso. Falamos de uma maneira geral do poder, das diferentes formas de manifestação desse poder. Muito obrigado, gente.